Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, David Barreto, em nossas aulinhas de desenhos maravilhosos. Desenho artístico é o módulo 1, perspectiva artística, do curso Como Desenhar do Zero. Essa é a aula 25, continua na aula 25, exercício 6. Eu acredito que isso não pare, não vai ter fim. A esfera não tem fim, mentira, tem fim. Mas só vai prolongar um pouco mais, diferente das outras formas, porque a esfera é realmente um pouco mais complexa. Então eu decidi ignorar todo o padrão da terceira etapa, que é a etapa da projeção de sombra de todos os sólidos. Para quem não conhece, o canal está chegando agora, seja bem-vindo. Caiu aqui agora de paraquedas, ou tem que voltar até o início, eu acredito que seja melhor, mas se não, assiste essa aula para entender como é o esquema e quem sabe volta aí para ver as outras aulas, não tem problema nenhum, as aulas vão estar aí, não vão sair, então é bom que você pode ver na hora que você puder, e exercitar é importante. Para desenhar é preciso exercitar bastante. Quanto mais você exercitar, melhor você fica. Eu separei esse conteúdo todo agora do Perspectiva Artística com 3 etapas, certo? Sendo que a primeira etapa é só a construção dos 5 sólidos básicos, são eles cubo, pirâmide com base quadrada, cone, cilindro e esfera. Estão todos aqui, mas eu vou mostrar para não perder tempo. A segunda etapa é pegar estes sólidos, depois que você entende o que acontece com a linha do nível do olhar, ponto de fuga, linhas auxiliares, você conseguir construir entre o nível do olhar abaixo, entender o que é isso acima, por que eu posso utilizar mais pontos de fuga, por que é errado, por que não é, eu tento explicar isso durante as aulas. Vocês trabalham com uma luz no objeto, direcionada ao objeto, e com isso você tem uma área que é iluminada, uma área que não é iluminada. Essa foi a segunda etapa de todos esses sólidos. Estamos na terceira etapa e última, que é a etapa da projeção de sombra. É quando eu faço isso aqui, ó, e minha mão ela projeta essa sombra aqui. Então, para que eu entenda o que acontece aqui, se eu não tiver o domínio na forma geométrica, aqui fica complicado, né, galera? E aqui olhando, analisando com calma aqui, meus dedos são cilindros. Se vocês olharem com calma aqui, eu tenho um pedaço de cilindro aqui, um segundo, um terceiro. Aqui também são cilindros ajustados a uma estrutura maior que parece uma cuia. Isso aqui parece uma cuia, a palma da mão. E depois vem outra parte cilíndrica, que é essa parte do antebraço. Se você entender isso aqui, se você entender isso aqui, na verdade, se você entender isso aqui, isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, cadê o outro? Até perdi, não tá aqui. Esses são os troncos. E essa aqui, que é a mais maravilhosa de todas, se você entender tudo isso aqui, construir uma anatomia humana não vai ser difícil, acredite em mim. Claro que vão ter alunos que vão dizer, mas isso é muito técnico. Realmente é muito técnico. Eu acredito que é necessário esse entendimento técnico, apesar de eu usar também aqui a régua e outros utensílios, não quer dizer que é uma obrigação vocês utilizarem, beleza? Falando em régua, deixa eu pegar minha régua. Eu esqueci aqui do lado, mas já peguei, então vamos lá. Bom, exercício 26, eu vou continuar aqui nesse esquema. Olha aqui que nós fizemos esse daqui. Eu queria fazer, na verdade, isso aqui era o exercício 3, se eu não me engano, era o 4 já, acho que era o 3. O exercício 3. E aí eu destrinchei ele vai agora até o 10. Então eu fiz esse daqui na aula passada. Não, esse foi a aula exercício 3 mesmo. Essa aqui, não, esse foi o 4, já aqui foi o 5, que foi esse aqui, que é esse daqui, que está aqui, né, que eu só virei a folha. Deixa eu ver se é esse. Isso, aqui é o exercício 5. Vamos fazer agora o exercício 6, que é um exercício também, é a mesma coisa que o que fizemos com a luz natural, porém com luz artificial agora, que é colocar uma projeção de sombra mais de perfil, mais lateral. Vemos isso em alguns livros, alguns autores fazem isso, mas nem sempre há esse entendimento. O que eu estou tentando fazer com vocês aqui é tentar deixar isso da maneira mais clara possível, tirando todas as dúvidas possíveis. Então eu faço isso de uma maneira meio técnica, porém é artístico, é para vocês entenderem. De antemão, já explico aqui rapidamente sobre o Sol e qualquer outra luz que não seja o Sol. Luz do Sol é a luz natural, qualquer outra luz que não seja o Sol, quer dizer, já tentando acelerar a gente acaba errando, né? Mas vamos lá. Luz natural, qualquer luz que não foi criada pelo homem. O Sol é a principal, é a que eu mais uso aqui no desenho, mas eu poderia usar uma luz de vela, uma luz de um clarão, de um raio, de um relâmpago, ou sei lá,
sei lá, o vulcão, explosão de vulcão, ilumina. É fogo, é calor, vai iluminar, com certeza. Talvez não tanto quanto o Sol, mas vai iluminar, claro. O Sol ilumina muito. É um astro de tamanhos e proporções exageradamente bem maiores que o planeta Terra. E qualquer luz que não seja um fenômeno da natureza é considerado como luz artificial, que é o que estamos já trabalhando neste momento das aulas. A luz natural, o Sol. E minha impressora está se desligando, porque eu não sei. Porque ela ficou parada um tempinho, ela se desliga mesmo, é normal. O Sol, tanto o Sol quanto qualquer outro tipo de luz que não seja o Sol, é artificial, pode ser uma lanterna de um carro, pode ser uma lanterna de mão, pode ser uma luz de dentro de casa, uma lâmpada acesa, um abajur, um refletor de um estádio de futebol, não sei, qualquer coisa que seja uma corrente LED, qualquer ponto de luz artificial ou a luz natural, todas elas se propagam em linha reta, os feixes de luz se propagam em linha reta e sentido radial, ou seja, eles vão abrindo, saindo do centro e vão girando, girando, até fazer toda a extensão para todas as direções. Isso se chama sentido radial. A diferença da luz do Sol com a luz artificial é que quando vamos projetar uma projeção de sombra de objeto, precisamos ter um eixo chamado eixo de luz. Já vou deixar ele aqui bonitinho, dos dois lados, tanto o eixo de luz natural quanto o artificial. Aqui também um eixo de luz. E esse eixo de luz, ele tem uma diferença quando natural, quando luz natural ou quando luz artificial. Por que essa é a diferença? Na verdade, não deveria, porque luz é luz e você precisa somente de dois entendimentos, que são os dois pontos para representar uma sombra, que é o ponto de onde sai a luz, que é chamado de ponto de fuga da luz, e do ponto aonde essa luz se encontra no plano em relação ao seu objeto. Se você colocar o objeto aqui, se a esfera estiver aqui, a luz estiver aqui, eu já sei que a sombra dessa esfera vai cair para este lado aqui. E a direção e a profundidade dela, quem determina é o feixe de luz. Então eu sei que essa sombra não vai sair desse ponto daqui. Isso aqui se chama ponto de fuga da sombra, esse ponto daqui, que é a origem de onde a luz se encontra no plano, ok? Beleza. Aí, aqui no eixo de luz natural, eu já expliquei isso nas outras aulas, mas faço aqui só para relembrar, é que a diferença aqui, primeiro, esse ponto aqui ele pode estar em qualquer lugar no plano. Esse ponto aqui, o ponto de fuga da sombra. O ponto de fuga da luz é simplesmente daquele foco de energia, todos os feixes que saem dali, saem de um centro e aquele centro é o ponto de fuga da luz. Quando você trabalha no eixo de luz natural, a diferença é que o ponto de fuga da sombra, ele não é ponto de fuga da sombra, ele é ponto de direção de fuga da sombra e ele se encontra na linha do nível do olhar. Ok? Vou explicar por que ele muda a nomenclatura. E o ponto de direção de fuga da luz, que também mudou de nome, porque não tinha esse D, agora tem. Esse ponto de direção de fuga da luz, ele está ou acima ou abaixo do nível do olhar, depende de como você quer representar essa luz. Se você quer representar uma projeção de luz uma sombra a contra-luz, você vai usar acima do nível do olhar esse ponto de direção de fuga da luz. Então você terá uma representação de sombra onde o objeto vai estar aqui, a sombra vai estar caindo para mais próximo da gente. Então o objeto está sendo iluminado a contra-luz. Quando você quer representar um objeto aqui, a luz caindo de frente para ele, aqui de frente, então no mesmo eixo, você só inverte ele para baixo e você determina em que direção você quer essa luz. Tipo, você tem um objeto aqui, uma esfera, e você quer iluminá-la aqui de frente. Então você vai determinar qual é essa direção nesse eixo aqui, e esse eixo o ponto, ao invés de estar para cima do nível do olhar, vai estar para baixo. Só isso. E é o ponto de direção de fuga da luz. Por que de direção? Porque o Sol ilumina de uma única vez a metade do planeta Terra diretamente com alguns raios, e não são todos somente. Por quê? Porque a proporção do Sol é muito maior comparado ao planeta Terra, muito maior, e a distância que os raios, o sentido desses raios que seguem em linha paralela, raios em paralelo, porém em sentido radial, você não percebe o sentido radial, porque o Sol ilumina de uma única vez os raios que saem do Sol, tipo aqui é o Sol, uma bolinha pequena aqui, aqui é a Terra, aqui é o Sol. Esses raios que saem em sentido radial, quando chegam aqui
não dá tempo de fazer curva, não dá tempo de você perceber, porque a Terra é muito pequenininha comparada ao Sol. Se fosse o contrário, aí sim, se fosse o contrário, você veria um ponto de luz médio mais intenso na Terra, e à medida que fosse saindo rapidamente, você já veria essa diferença, mas não é o caso, é o contrário, o Sol realmente é gigante, a Terra é pequena. Então, resolvido isso daí, vamos para o desenho. Isso é só uma introdução que eu faço sempre, só para lembrar. Quem já está acompanhando é bom porque lembra, só relembrar. Tá, vamos lá. Linha do nível do olhar, vou fazer linha do nível do olhar, vou fazer como se fosse aqui também um vão aqui fechado, ok? Vou ter uma esfera aqui, trabalhar uma esfera aqui embaixo, é a forma geométrica que estamos trabalhando. Percebam que minha esfera eu tento fazer da melhor maneira possível, sem compasso. Sai igual a minha cara, mas eu estou tentando. Às vezes sai até bonitinha, às vezes não sai não. Mas vou acreditar que ficou legal. E vocês podem usar o compasso, não tem problema nenhum não. Se é para aprender, se é para treinar, não há problema algum. Então vamos lá, esfera. E quero uma representação de uma sombra praticamente frontal aqui. Imaginando o centro aqui da esfera, aqui nesse ponto. Eu vou trabalhar quase frontal. Vou descer só um tiquinho de nada. Só um tiquinho. Poderia descer, poderia subir, tanto faz. Eu vou subir então. Ao invés de usar esse ponto aqui embaixo, eu vou subir essa mesma distância aqui. Pronto. A projeção vai cair um pouco mais para o lado. Eu deveria fazer o contrário, né? Porque a sombra vai cair para cá. Estou me equivocando. Vou fazer o contrário. A sombra vai cair para cá, é melhor. Tem mais espaço aqui. Fazer a tela bem grandona aqui, fazer uma projeção de sombra, um holofote pequeno. Eu tenho uma projeção de sombra maior aqui. Pode ser também, funciona. Então pronto, então aqui em cima, peraí, ponto, um pouco mais para cima, aqui assim. Tá ótimo. Então aqui eu vou ter a minha representação da minha lâmpada ou luminária, ou seja lá, vou usar aqui. Talvez um abajur, eu sempre uso um abajurzinho. Subir mais um pouquinho para não ficar tão baixo. Acredito que aqui esteja excelente uma lâmpada qualquer. E essa lâmpada está iluminando toda esta sala aqui com raios de luz que se propagam em linha reta sentido radial. Vamos lá. Desconstruir aqui o cubo. A primeira linha mais importante, essa linha aqui. Essa linha vai me determinar, deixa eu pegar a régua para ficar mais bonitinho. Essa linha ela vai me determinar o que acontece com a direção da representação do cubo que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque essa linha ela tem que ser a base para que eu construa um cubo. Exemplo, aqui tem uma esfera aqui dentro. Se você imaginar ela toda fechada, essas três elipses ou três círculos, ou dependendo de como você olha, são elipses. Se eu fecho eles, eu tenho uma esfera. Aqui dentro de 3 quadrados que estão alinhados no centro da esfera. Mas se você imaginar aqui o restante das esferas, que eu não fiz, mas eu vou fazer até o final desse módulo, eu vou fechar isso aqui, como prometido. Vou fazer aqui o que seria realmente um cubo, todo fechado. Vocês vão ver que esses quadrados estão realmente alinhados ao centro de todos os quadrados, os 6 quadrados do cubo. Pensando nisso, essa linha ela tem que coincidir exatamente com o centro. Ela tem que passar, assim, é como se estivesse passando exatamente em uma linha dessa daqui, ó, no centro de uma linha dessa aqui. Então eu vou imaginar aqui a representação do cubo por essa linha. Então o que é que acontece? Vamos lá, agora começa a dor de cabeça, porque eu tenho que construir o cubo de acordo com esse ponto. Tá? O ponto está aqui tocando no plano, beleza, cadê o centro da esfera? O centro sempre será o centro, não importa de onde você olha, se for uma esfera perfeita, sempre será no centro um ponto equidistante de toda a esfera, beleza. Esse ponto daqui, ele está passando aqui no meio da esfera, então eu vou ter que ter uma outra linha aqui, que vai ser uma lateral, e outra linha aqui também do lado, que seria uma lateral. E elas estão quase com a mesma distância. O problema é que aqui em cima vai ser um pouco mais estreito do que na frente. Lembra da perspectiva? Quando você faz um quadrado em perspectiva, você sabe que ele está indo em direção a um ponto de fuga. Então, esse quadrado ele já não é mais um quadrado, ele se transforma num retângulo. É um quadrado em perspectiva, não é isso? Olha aí, ele não é mais um quadrado exato, é um quadrado em perspectiva. Ele está distorcido. Se você ligar aqui os vértices, você acha o centro.
Porém, esse centro você percebe que a parte de baixo sempre será um pouco mais estreita que a parte de cima. A parte de cima sempre será um pouco maior do que a parte de baixo. E essa linha não deveria ser assim, deveria ser assim. Porque eu não estava pensando em dividir no centro, ou realmente eu esqueci, mas tudo aqui que está indo em direção ao ponto de fuga deve estar indo, tudo que estiver alinhado a essas extremidades deve estar indo em direção a esse ponto de fuga. Eu já expliquei isso também em algumas aulas atrás. Não entendeu? Volta lá no início, bem no início, que vocês vão ver. Então tem essas duas linhas, tenho que imaginar o que acontece aqui. Bom, essa distância, isso aqui seria o início, o primeiro eixo aqui, passa por aqui, toca lá em cima. A mesma distância que eu coloco aqui para frente. Essa distância que está aqui atrás escondida vai estar aqui na minha frente. Aqui. O eixo está aqui na minha frente. Então, essa linha daqui e essa daqui, eu vou ter que construir agora, com essa inclinação, essa leve inclinação, as outras distorções. Então vamos lá, eu acho que é mais ou menos aqui, ou um pouco mais aberto, talvez um pouquinho só mais aberto desse lado e o outro mais fechado, porque ele vai ter uma inclinação assim, quase que alinhada. Então, um pouco mais aberto. Então eu acho que pode ser um pouco mais fechado. Vocês estão entendendo, né, que eu estou tentando ajustar uma perpendicular a essa linha aqui, ó, usando a noção da perspectiva. Aqui eu tenho que usar realmente sentimentos. Vocês estão percebendo? Eu estou imaginando essa linha uma perpendicular a essa daqui, ó, perpendicular. Ela talvez seja um pouco mais para dentro, não sei, vamos ver. Talvez seja aqui, talvez seja melhor colocar aqui. E entrar um pouquinho aqui mais. Vamos ver se aí melhora. Tem um primeiro quadrado. Será que vai funcionar? Isso aqui está indo em direção ao ponto de fuga. Isso aqui também vai estar indo em direção ao ponto de fuga. Aqui eu vou ter outra linha vertical. Aqui também eu terei outra linha vertical. Talvez fique um pouco mais aberto aqui. Fechando, abrindo assim, ó. Esse pedaço abre um pouco mais. Esse pedaço também abre menos, mas abre também. Aqui em cima, essa distância aqui, lá atrás, indo aqui em perspectiva. Qual é a perspectiva? Está subindo. Subindo. Então, esse ponto é o mais próximo de mim, esse daqui. Essa aresta mais próxima. Então, tem um ponto de fuga para a direita, para a esquerda. Só que esse aqui está bem mais sutil, mas existe uma distorção. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar nessa distorção, que aqui a linha está subindo, indo em direção a esse ponto lá do outro lado, está fechando, e aqui ela está fechando para lá. É por isso que as aulas são importantes, é por isso que passamos por todo o processo de construção. Aqui eu já não gostei, não achei legal. Vou fechar aqui, não gostei. Está muito apertado. Aqui eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Então, volta um pouquinho, e volta aqui também um pouquinho. Vamos ver se melhora. Aqui já dá uma melhorada. Já subiu um tiquinho, mas já subiu. Isso aqui já me deixa mais contente. Ok, já gostei. E aqui, ok, ok. Eu vou fazer de conta que ficou legal. Vamos acreditar que ficou legal? Vamos acreditar sim, ficou legal. Pronto, gostei. Não está maravilhoso, não está lindo e perfeito, mas eu já gostei. Essa linha daqui não vai funcionar aqui. Aqui eu vou fechar aqui, que é pontilhado, aqui também é pontilhado. Pronto, seria isso aqui. Tá, o que é que eu faço agora? Bom, eu já sei que é fácil. Depois daqui já fica fácil. Eu já está mais claro para mim. Depois que você constrói o cubo, fica tudo mais fácil. Por quê? Se eu achar o centro desse quadrado aqui, coincidiu aqui, viu? Quase coincidiu. Quase coincidiu, olha aquela linha. Mas essa aqui não ia coincidir mesmo não, porque ele está mais para cima, então o centro está realmente mais para cima. E o de trás a mesma coisa, já vai estar mais em cima ainda, ó. O de trás já vai estar mais para cima. Está perfeito. Veja que mesmo que de maneira artística ou sem muita técnica artística, quer dizer, sem muita técnica geométrica, sem muita geometria, mas sim, tem técnica aqui, tem técnica geométrica, tem porque eu tenho que entender um pouco de geometria. Percebam que tudo funciona. Esse ponto aqui, ele não vai mexer daqui, ele vai ficar aqui. Esse é um eixo, ele já está aqui, e ele é visível. O outro está aqui atrás, ó. Perceba que é uma direção perfeita por causa disso aqui também, ó.
Isso aqui é perfeito, isso aqui é perfeito, e aqui em cima a mesma coisa. Quando eu projeto essa linha aqui no plano, quando eu projeto esse ponto aqui, já vai me determinar uma direção. Esse aqui também, eu preciso já desses dois pontos projetados aqui, por esse ponto de fuga, por esse eixo de luz aqui. Aqui eu tenho meu eixo de luz, que é onde essa luz se encontra no plano. Então aqui eu tenho ponto de fuga da sombra, e aqui em cima eu tenho ponto de fuga da luz. Então vamos lá, o ponto... Tá, mas terminar logo isso aqui, né? Vamos fazer. Onde é que essa luz toca no objeto? É só ligar o centro a esse foco de luz e prolongar, ali, ó. Ligo, prolongo. Foco de luz, prolongo. Eu já sei onde está a projeção do centro. Deixa eu usar a régua para ver se eu acertei. Pra ver se ficou bonitinho. Ficou ruim não. Mas claro que com a régua fica melhor. Esse ponto aqui, em algum lugar aqui vai ter um ponto aqui atrás, porque essa linha vai vir por aqui por trás. Em algum lugar aqui atrás, essa luz tocou aqui, ó. Eu vou fazer aqui o ponto pontilhado. Em algum lugar aqui na frente ele vai sair, vai ser o ponto inicial de ausência de luz, ponto inicial de incidência de luz no objeto, direta. Aqui o ponto inicial, ou seja, eu pego essa mesma distância, como é geométrico, eu coloco aqui. Esse aqui será o ponto inicial de ausência de luz direta no objeto. Não quer dizer que essa área não vai estar iluminada. Vocês já viram isso naquela parte de volumetria dos sólidos, na parte de esfera. Por quê? Porque a luz não toca diretamente, vai ter realmente aqui uma divisão, que eu estou usando sempre como essa esfera, esse círculo vermelho. Esse círculo vermelho está definindo o eixo verde é o eixo de luz. Esse daqui seria esse lateral que eu projeto no plano aqui sempre. Esse daqui, vou até riscar ele já aqui, ó. Fica mais fácil a gente entender. O eixo azul está aqui. O eixo verde já está aqui. Já está aqui, ó. Já achei ele aqui. Se eu fizer da maneira geométrica, esse pedaço é preenchido. Esse aqui, como está indo lá para frente, para o fundo, é pontilhado. Esse pedaço que está na minha frente aqui, é o preenchido. Esse aqui é o pontilhado lá atrás. E o vermelho eu vou achar agora. Como é que eu vou achar ele? É fácil. É só eu usar o esquema. Esse esquema aqui que eu já expliquei também muito nas outras aulas. Quem não viu, chegou agora. É só procurar ver que é sobre os eixos. Sobre as distorções dos eixos. Isso aqui quebrou, vou ter que colocar mesmo. Deixa eu tirar. Sobre a direção dos eixos. Que é quando você olha isso aqui em perspectiva. Isso aqui é um círculo com dois eixos, no vertical e horizontal. Eu inclino, deixo assim, inclinada a minha visão, totalmente inclinada, como um X. E quando eu distorço, olha o que acontece. Eu sei que esse quadrante é igual a esse, que é igual a esse aqui de trás, que é igual a esse aqui. Todos os quadrantes são iguais, porém, quando eu vou inclinando e levando ele a uma distorção, quando eu vou distorcendo ele, entre essa distância daqui e essa daqui, vai parecer sempre um pouco menor, olha aí. Parecer que esse ponto daqui para cá é menor do que esse daqui, ó, daqui para cá. Daqui para cá parece maior, esse aqui que está mais frontal, mais alinhado ao meu nível de olhar parece maior. Então eu uso esse esquema aqui dentro. Eu vou olhar o quanto andou aqui, ó, vamos lá. Se eu tenho aqui, eu vou ter uma elipse aqui, certo? Vamos lá, qual elipse que eu posso fazer aqui? Essa verde aqui. É só usar os eixos, né? O quanto andou. Eu posso fazer já aqui mesmo, direto aqui, ó. Imaginando que aqui seria um eixo. Esse aqui vertical. E aqui horizontal. Um horizontal aqui. Pronto. Imaginando aqui um eixo. Horizontal e vertical. Olha o quanto andou aqui pro lado. Só que aqui é muito geométrico. Nesse caso aqui é legal. Vejam como a geometria é bacana demais. Nesse caso aqui não tem tanta distorção, porque ele está muito alinhado. Então eu vou pegar exatamente essa distância que andou aqui e correr para cá. Aqui, eu vou pegar isso aqui, ó, essa curva e trabalhar aqui. Pronto, vai parar mais ou menos aqui assim. Aqui, mais ou menos isso aqui. Eu vou pegar o que andou, ou fazer de trás para frente. Tipo, o que andou aqui, eu ando aqui. Pronto, é mais ou menos aqui mesmo. Então, o eixo vermelho, ele vai estar aqui, ó. Exatamente, aqui é visível para mim, e ele aqui está pontilhado. Pronto, aqui o eixo vermelho. Essa parte aqui é a parte pontilhada, a parte que está para trás. Essa parte aqui está aqui na nossa frente, a parte visível. Pronto. E aí só eu fazer os círculos. Exemplo, esse círculo daqui, como está muito alinhado,
esse círculo quase que a gente não percebe, mas vai perceber. Vou explicar como. A distorção aqui é que esse ponto daqui, ele vai estar um pouco mais para baixo. Na verdade eu marquei ele aqui, mas ele é um pouco mais embaixo. Deixa eu acertar ele aqui, porque tudo no olho, no olhômetro, a gente acaba meio que errando algumas coisas. Mas ele é um tiquinho de nada aqui mais para baixo, só um tiquinho. Só um milésimo. Esse milésimo aqui ajuda, porque quando eu fizer essa curva aqui, ó, do vermelho, ela vai correr por aqui, ó. Olha aí. É uma besteirinha, mas isso é importante. Essa curva daqui eu vou fazer a mesma do outro lado, ó. Ela vai sair daqui e vai vir para cá. Porque esse ponto aqui já não ficou tão para baixo, seria um pouco mais para cima aqui. Tiquinho só de nada, é uma besteirinha. Mas vocês percebem já o formato aqui. Ele vai lá e volta. Aqui é a mesma coisa, vai direto. Pronto, então aqui, ó. Elipse vermelha. Essa elipse vermelha ela é muito importante. Ela representa exatamente o que é iluminado pelo Sol diretamente. Ou seja, o ponto de representação do Sol, que eu estou tá mais ou menos assim, peraí. Tá mais ou menos assim. Aí. Ponto inicial de luz no objeto é esse daqui. Tá mais para lá. Aí, tá para lá. Tá para lá. Aí tá para lá. Então, esse arco não é aqui, o arco é para cima. Eu fiz o contrário. Aí, tá vendo aí? Por isso que é bom ter o esquema. Alguém estava prestando atenção? Não sei se alguém estava prestando atenção. Se não estava. Vocês entenderam que o arco tá para cima? Se esse ponto aqui está para lá, então esse azul aqui é mais em cima. Ou seja, eu estava certo no início. Esse azul é mais em cima. E esse azul aqui é que é mais para baixo. Mas rapaz. É o azul. Foi mal, galera. Foi mal aqui. Esse aqui. Essa linha aqui visível. Essa aqui. Esse é o eixo. Esse eixo. Pronto. Então, aí seria o contrário aqui. Essa curva aqui é preenchida. Aqui é preenchida e vai até lá atrás. E quando volta aqui, esse ponto aqui é visível. Aqui não. Peraí, aqui é preenchido, aqui é preenchido. Aqui. Esse aqui. Ele vem até aqui. Quando chega aqui, ele já volta aqui por trás. Aqui é pontilhado. Tudo aqui atrás é pontilhado. Pontilhado. Ele vem aqui pela frente. Chega aqui, ele já toca. Aqui já tá por trás. Ele vem pontilhado, pontilhado, pontilhado até o outro lado. Ficou doido, mas eu espero que vocês tenham entendido aí. O verde é esse eixo aqui. Cadê o círculo do verde? Aqui tá lá no fundo. Isso aqui também está lá no fundo. Aqui também está lá no fundo. Aqui tá na frente, na frente, na frente. Bom, tenho 3 linhas aí para facilitar a construção. Fica mais fácil. Essa curva aqui, esse ponto aqui, que seria aquele ponto lá de cima do eixo, e aqui ele já vai ter que tocar aqui em cima para voltar aqui na frente. Em algum momento aqui ele vai passar aqui por cima, que ele já vai estar tocando aqui pontilhado. Aí ele vem pontilhado por aqui, e vem pontilhado até tocar aqui embaixo, e aqui ele vem pontilhado até um determinado ponto aqui, que ele já volta aqui por cima. Vocês estão entendendo que exatamente o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então existe um limite aí para ter uma curva mais bonitinha. Existe um limite para uma curva mais bonitinha. Pronto. E o azul, que eu posso fazer também, é esse aqui, ó. Esse aqui tá visível, que é do verde pro azul, né? Olha aqui, ó. É do eixo verde pro azul. Cadê? Tá assim. Aí. Aí. É do eixo azul pro verde aqui, ó. Esse eixo aqui é azul, que é esse lateral aqui. Esse daqui, do meio, para esse verde daqui. Então aqui a curva aqui, ó. Aí eu vou olhar quem tá na frente e quem tá atrás. Se esse ponto azul tá um pouco mais embaixo, e esse aqui tá aqui na frente, então aqui, ó. Aqui visível, visível, então aqui a curva é essa aqui. E aqui transparente, transparente, a curva de trás. Tenho que arredondar para fazer ela chegar lá e voltar aqui, ó. Tem que ser confortável isso aqui, ó. Bater ali e voltar. Bater aqui também no cantinho e voltar. Beleza? Pronto. Então com isso aqui, eu já tenho a representação das elipses eu faço, que é para facilitar o entendimento da esfera. Mas o que a gente precisa realmente nesse desenho, o básico, é a elipse vermelha. Esse círculo vermelho, que ele representa exatamente toda a área, que é essa área aqui da frente, de trás, né, que está lá para trás, que é a área que está recebendo a luz direta nesse caso, da luz artificial, e essa luz aqui, essa área aqui de trás é a área que vai receber luz indiretamente. A luz não toca diretamente, mas bate no plano, tem a atmosfera e essa luz volta. Essa área daqui ela não é totalmente preta. Eu já falei sobre isso nas outras aulas. Quem não lembra, volta aí. Ela vai ser uma área. Eu só preciso representar agora isso aqui. Eu só preciso representar este ponto e esse aqui, nesse eixo aqui, que já está representado aqui embaixo. E
E esses dois aqui, ó, esses dois pontos, os laterais. O centro já está aqui, eu já sei que é o centro da esfera. Ó. Se eu quisesse encontrar o centro da esfera no plano, já é esse aqui. Esse ponto, só que a gente não vê. Esfera. Então o que eu faço aqui? Ó? Vou ligar o foco de luz aqui da esfera. Ponto de luz aqui. Sim, esfera. Para esse ponto aqui, já prolongo. Ou seja, minha sombra, o máximo dela é aqui. Se eu descesse um pouco mais aqui, ficar um pouquinho mais longo. Ó. Se eu imaginasse o centro mesmo aqui da luz. Vou botar aqui bem pro centro. Abrir um pouco mais. Um pouco maior aí. Pronto. Estou usando um ponto mesmo no meio aqui. E aqui embaixo, onde seria? Aqui. Esse ponto aqui ele vai me determinar. O centro. Pronto. Tocou aqui nessa. Ele bateu aqui, ó. Nesse pontinho aqui dentro. Nessa linha aqui de baixo. Já é outro ponto que eu preciso. Então eu já tenho esse aqui, esse aqui. Esse aqui foi uma linha que eu coloquei a mais, não precisava. Na verdade eu coloquei ela antes. Eu não queria que fosse tão distante a sombra, mas pode fazer, não tem problema não. Nesse caso aqui dá pra fazer porque sobrou bem papel. Eu fiz a esfera bem pro cantinho. Vai funcionar. E os laterais, como é que eu faço os laterais? Como é que eu projeto esse ponto aqui no plano? Eu só precisava dele no plano. Por isso que precisa do cubo, porque se não tivesse o cubo eu poderia fazer isso tudo, mas esses dois pontos? Cadê esses dois pontos aqui? E eu só consegui encontrar eles aqui porque o centro da linha de projeção de sombra da luz, a sombra, essa linha que determina a direção de sombra da esfera, no caso aqui no plano, ela determina também esse centro e determina esses dois pontos. Porque esses dois pontos são perpendiculares a ele. Olha aqui, ó. Esses dois pontos aqui, que seria o eixo azul que teria aqui, é perpendicular a essa linha aqui verde, ó, a esse eixo verde. Tem um eixo verde aqui, tem um eixo azul e tem um eixo vermelho. Então é justamente isso, porque é perpendicular. Então é por isso que eu construo o cubo. Aí também acaba a dúvida. Eu não tenho mais dúvida. Se você tem alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu posso tentar ajudar, mas já acabou a dúvida. Para mim, já acabou a dúvida aí. Então esse ponto projetado no plano é ele aqui. Esse outro ponto aqui atrás está ele aqui atrás, ó, naquela linha do quadrado lá atrás no plano. Vou ligar o ponto de fuga da sombra para os dois. Agora ficou fácil. Extremamente fácil. Olha aí. Do outro lado também. Aqui. E vou ligar o ponto aqui, o foco de luz, o centro, para esse ponto aqui, onde eles se encontrarem. Eu já tenho mais um ponto. Opa, a régua andou, não era para andar. Aí. Aqui, o ponto é esse aqui. Perdão, que a régua andou, fez essa linha aqui, não era para fazer. Olha a base do cubo aqui, ó. O quadrado que eu fiz praticamente só de trás para frente, né? Nós construímos uma esfera de trás para frente e assim conseguimos ter a representação total de sua. Eu já estou feliz, muito feliz, porque não há mais dúvida. Não há mais dúvida quanto a isso aqui. Já acabaram-se as dúvidas. E quanto mais a gente faz, galera, mais claro ficam essas questões. Vamos ver quando a gente começar a usar isso nos desenhos, né? E vamos começar a usar. Pronto, aí. Eu só acho que isso aqui deveria coincidir com isso aqui, ó. Só tá errado isso aqui. Eu não sei por que ficou errado. Mas eu acho que esse ponto deveria ser um pouco mais para trás. E esse aqui também, para poder fazer assim, ó. Esse eixo deveria estar assim. Então, em algum momento aqui eu devo ter errado algum ponto aqui, alguma direção. Mas eu vou fazer de conta que eu não errei. Tem esses dois pontos. Mas vejam aí, ó. Eu acho que isso aqui tem que estar alinhado. Pode fazer isso aqui. Isso aqui tá fazendo, ó, um V. Não existe isso. Eu acho que não existe. Eu acho que eu estou enganado aqui. Deveria ser. Em algum momento eu errei aqui em colocar a régua. E esses. Um pouco de erro, outro erro. Ou na construção do cubo também, pode ser, não tem problema. Eu fiz com que esses pontos ficassem fora do eixo, mas deveriam estar alinhados. Vamos deixar aí. Mas nós entendemos o que acontece. Entendemos totalmente o que acontece. Vamos lá. Esse ponto aqui. Com esse com esse e depois volta. Então vamos lá. Todos dentro dessa linha aí, ó. Então é uma forma arredondada que tem que estar totalmente encaixada nesse espaço aqui, ó. Eu não posso passar desse espaço. Tem que vir até aqui
Nesse caso aqui, como está bem de perfil, esse é quase realmente o limite. Olha aí. Então, pronto. Pronto. Essa é a área de representação da sombra dessa forma esférica, com esse foco de luz alinhado quase que no seu perfil, quase que na sua lateral. Então, isso aqui seria a área de projeção de sombra dessa esfera para este foco de luz. E essa área aqui de trás, ó, da esfera, eu vou fazer assim, só para ficar representado, não está da maneira correta, mas é a área que vai receber a luz indireta. Desse vermelho para trás aqui é luz indireta. Então, por quê? Porque não está no vácuo. Então, essa peça também ela é levemente iluminada, porque a luz toca no plano e ela volta, ela é rebatida, e a atmosfera também consegue fazer isso com essas micropartículas de água que tem ao redor e a poeira também que há na atmosfera. Beleza, galera? Olha aí, mais um. Eu já estou ficando muito craque nisso aqui, é muito bom isso, porque já está muito mais claro na minha mente o que acontece. Será que vamos usar bem isso aí quando a gente formos desenhar? Eu espero que sim. Beleza, galera? Obrigado para quem ficou até o final e muito obrigado mesmo. Quem gostou aí, curte, comenta e compartilha. Eu agradeço mais uma vez. Vamos para mais um exercício 7. Um beijo, um cheiro em todo mundo aí. Quem tiver dúvida aí, só vai perguntar. Curte aí, divulga para quem gosta de desenhar. Eu agradeço, deixe já. Quem gosta de desenhar diz, ó, isso aqui é um módulo realmente bem técnico e chato, mas ele vai fazer coisas que vai deixar todo mundo contente. Eu acho que muita gente vai gostar e vai ter muita coisa boa pra gente ver aí. Valeu, cheiro, um beijo de todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.